Buenas noites, meus ouvintes. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast no canal. E aí, como estão vocês, caros ouvintes? Ruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. Como vocês estão aí? Como passaram o final de semana, o feriado? Seja quando você está escutando esse podcast aqui. E esse é mais o podcast do Patolino. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre beleza aqui, que é um assunto que eu gosto de tratar bastante. Nesse caso aqui eu peguei um dos livros do Daniel Hamermesh, que é Beautiful Pay. Eu acho que é o nome do livro em inglês. É o valor da beleza em português. O valor da beleza porque as pessoas bonitas ganham mais ou têm mais sucesso. É algo assim. Nesse livro, os argumentos praticamente são baseados naquelas pesquisas feitas nos anos 70 na Universidade de Michigan. No caso daqueles entrevistadores que faziam uma escala de aparência para estudos, né? Classificavam a aparência física das pessoas entrevistadas, relacionando elas a algum número daquela escala, tipo 3, a pessoa é muito bonita, 2, a pessoa tem uma aparência média, e 1 é uma pessoa bem feia, ou só feia, no caso. Então isso daí foi um ponto de partida para diversos experimentos, diversos estudos que eles fizeram, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, né? Então, no caso, o valor da beleza, ele argumenta, ele faz essa abordagem mais econômica, até porque esse Daniel Hamermesh e mais outro cara que eu não sei o nome dele direito, eu não peguei, não lembro agora nesse momento. Eles são economistas, se eu não me engano. O Daniel, ele é um economista e ele debate muito esse assunto. Ele tem vários livros falando sobre beleza. Vocês podem pesquisar aí na internet. Eu creio que sejam muito interessantes. Só falta tempo, né, pra gente ler todo esse tipo de conteúdo. Então, essa abordagem econômica que ele faz, ele trata bem da questão beleza como um atributo não diferente de outras características adquiridas pelas pessoas, imperando também nas relações de escassez e negociação, principalmente. A negociação da beleza, ela se dá tanto assim pelo rendimento adicional para o aumento padrão de vida das pessoas que são mais bonitas. Então, nessas características monetárias, hoje tá brabo aqui de respirar. Não sei se é rinite, que eu tenho e tal, mas para falar é brabo, mas vou me esforçar aqui bastante. Falando um pouco daquelas características monetárias, econômicas no caso, e também outras questões que é mais agradabilidade ali do ambiente de trabalho, de onde as pessoas estão, e até porque fazem essas pessoas se sentir melhores estando com uma pessoa bonita ali na volta. E essa questão são questões que eu já vi muito na minha vida. E no caso, tudo isso que eu falo são experiências minhas mesmo. Não, assim, sabe?
Eu gosto de relatar as minhas próprias experiências porque geralmente algumas pessoas concordam. É uma coisa mais próxima, sabe? Não é tipo eu ler um livro e sair já falando, assim, impondo aquele conteúdo do livro. Eu sou mais empírico, então eu gosto de contar as minhas experiências. Eu tenho uma grande memória para esse tipo de coisa, de acontecimentos. Eu lembro muito bem, assim, desde que eu era criança, lá que eu tinha uns 3, 4 anos mais ou menos. Eu lembro muito bem umas coisas vívidas, de meus primos brincando comigo e zoando e tal. Até os dias de hoje também. Espero que o som de fundo não esteja tão alto e não atrapalhe. Deixa eu ver. Não tá. Eu vou colocar um som de fundo ali. Vou tratar um pouquinho o áudio. Colocando um som de fundo ali, só pra não... Mas tá beleza. O som de fundo não tá interferindo muito. Então eu vou seguir aqui. Tá. Beleza, então. Esse livro aí, ele diz que tem 4 partes que ele fala. Um dos momentos que ele fala, define-se assim o que vem a ser a beleza, como a sua mensurabilidade, a importância nas diversas relações econômicas e sociais. Tem uma parte 2 que analisa os efeitos do atributo do mercado de trabalho, sabe? Relacionado ao salário dos trabalhadores, escolha profissional, relação com o empregador e também a questão de produção, também, que é muito importante para as empresas. Já na terceira parte, ele fala sobre o peso da beleza, no caso dos relacionamentos pessoais, inclusive no mercado de crédito, que é uma coisa que começou a acontecer bem cedo nos Estados Unidos. Aqui, no caso, abriram muito crédito, no nosso caso, no tempo do governo Lula. E outras discussões no âmbito da política pública também, que eles discutem nesse livro. Na seção final também ele descreve a relação entre aparência e infelicidade, felicidade. Aí quais as suas implicações na vida das pessoas. E aqui no caso da primeira parte, eles procuram uma definição concreta para ver o que é o conceito de beleza. O que pode se afirmar um acordo mais substancial sobre a questão da beleza humana, no termo de fisionomia, facial principalmente. É óbvio que tem a postura também, que é muito importante. É muitíssimo importante a pessoa ter postura. Até para quem já fez teatro ou gosta de cinema, é só observar muito bem que os atores usam a linguagem corporal, é muito efetiva, e é muito efetiva em vários casos. Principalmente a polícia observa muito a questão da postura corporal da pessoa. Isso aí é bem em relação àquele livro O Corpo Fala, que é outro livro muito interessante também, que eu gostaria de fazer uns comentários. Aliás, farei uns comentários. Vamos seguir aqui. Então, a minha parte 2 do livro também, que eu já falei aqui, já dei mais ou menos uma sinopse de que é. Que ele também diz aqui que ele observou que o efeito geral nos ganhos nos Estados Unidos, no caso, nos Estados Unidos, é de 8% para mulheres classificadas acima da média em termos de aparência.
No caso dos homens, num homem de 40 anos, o impacto da boa aparência é aproximadamente o mesmo que o de mais de 5 anos de experiência de trabalho. Olha só, aproximadamente o mesmo que de um ambiente de trabalho sindicalizado. Aqui eles dizem também que, além dos Estados Unidos, foram reportados estudos em outros países como Austrália, Canadá, China, no caso de Xangai, Coreia e Reino Unido. Imagina, eu fico imaginando, o homem de 40 anos, o impacto da boa aparência é aproximadamente o mesmo de que um homem de 5 anos de experiência de trabalho. Imagina, é humilhante. É humilhante. E outro também é uma questão relevante também levantada na pesquisa, que foi o possível efeito de que os outros fatores que estejam relacionados com a aparência afetam os ganhos. De fato, aqui eles dizem que de fato a preocupação é que a beleza possa apenas refletir a autoestima. Nesse contexto, a autoconfiança das pessoas é que se manifesta em seu comportamento, de forma que a aparência recebe uma classificação mais alta e sua autoestima transforma em empregados mais desejáveis e de salários maiores. Cara, isso é muito, muito importante mesmo, cara. Essa questão da autoestima. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho a autoestima baixa, baixíssima. Eu acho que em alguns momentos baixíssima, como agora mesmo. Eu tô com uma autoestima bem baixa essa semana. Espero melhorar agora nos próximos dias. Mas isso é extremamente importante, cara. Eu tive alguns empecilhos na minha vida, principalmente na adolescência, que fizeram com que a minha autoestima se rebaixasse muito, bastante, me atrapalhando nos meus compromissos, no meu futuro, principalmente. E, cara, isso é extremamente perigoso, extremamente ruim. Não desejo isso a ninguém, Mas a gente faz de tudo aí pra se tratar, pra melhorar. E eu acredito fortemente que as pessoas bonitas, lembrando também lá da infância, da adolescência, que as pessoas que eram mais bonitinhas, elas recebiam mais elogios e mais confiança. E com certeza essas pessoas têm autoestima muito melhor do que essa gurizada aí que passa por esse tipo de problema de baixa autoestima, depressão, etc. Então ele segue aqui dizendo que ajustando os ganhos para os efeitos da autoestima, trabalhadores que expressam mais fortemente, efetivamente ganham mais, por conta como eu já falei, da autoestima alta. Então é possível que, em vez de aparência, seja a autoestima que esteja dominando a pessoa, para que ela seja melhor no mercado de trabalho, tenha mais confiança no que fala. Por conta disso que eles acabam vendendo mais. Então, também outra parte aqui do estudo que ele fala que partiu-se do pressuposto que a escolha da profissão é baseada em preferências por atividades distintas e habilidades para realizar tipos diferentes de trabalho. Então, de fato, a distribuição pelas profissões é baseada nessa combinação complexa de preferências e produtividade, incluindo, é claro, a aparência, né? Então, no caso, as pessoas mais bonitas escolherão profissões e que suas aparências dão retorno. É óbvio, pessoas que têm contato, talvez, sei lá, um médico que tem contato
todo com pessoa. A aparência é muito importante. Um vendedor, o cara que vende presencialmente, no caso, eu conheci muitos vendedores que faziam vendas por telefone. Então, eu já trabalhei numa empresa que uma coisa eu observei, eles escolhiam muito as pessoas por padrão de beleza. A pessoa que fica lá no fundo, só falando com a pessoa, fica lá escondidinha, lá no fundo, só ligando e fazendo contato pela internet com as pessoas, eram pessoas de aparência mais baixa. Já as pessoas que tinham contato com o cliente, eles já escolhiam. Esse cara aqui vai ter contato com o cliente, ele tem uma aparência normal para bonito, para melhor. E então vamos escolher esse cara aí para fazer essa ponte aí de cliente com a empresa. Cliente e empresa. Então ele segue falando que as pessoas mais feias fugirão dessa ocupação. Dessas ocupações aí que tem que ter contato assim com o cliente, que a aparência importa e dá retorno. E também ele argumenta que a beleza é de algum modo produtiva para a empresa, que ela aumenta as vendas porque os clientes estão dispostos a pagar mais para comprar produtos e serviços fornecidos por trabalhadores mais bonitos. Então, por outro lado, esse tipo de características, os chefes estariam dispostos a pagar por ela para ter mais prazer em interagir com os empregados que são de boa aparência, né? Isso é meio claro no mercado de trabalho. Então, o significado do efeito da beleza produtiva seria, na verdade, preferências discriminatórias das pessoas em que as empresas contratam o belo no intuito de atender à vontade de seus clientes. Beleza, então já falamos disso. Ele também pega uma frase aqui de uma pessoa famosa, um designer famoso de joias, que é uma designer de joias que é filha do Mick Jagger, é mesmo? Depois eu vou até pesquisar sobre isso. Onde ela exclama: meu Deus, que equipe linda eu tenho. Eu não consigo entender eu não consigo entender pessoas que têm pessoas... eu não consigo entender pessoas que têm pessoas feias trabalhando para elas. Veja só a frase. Meu Deus, que equipe linda eu tenho. Eu não consigo entender pessoas que têm pessoas feias trabalhando para elas. É um pouco revoltante esse tipo aí de exclamação, de frase, né? Triste, aliás. Também ele segue aqui examinando daqui o sucesso das pessoas que são arrecadadores de fundos que vão de porta em porta, no qual um dos objetivos seria estimar os efeitos das aparências sobre as quantias de fundos levantadas. Entre as arrecadadoras femininas, a beleza foi bastante importante para o aumento com 16, no 16º para o 84º percentil da aparência, quase dobrando a probabilidade de receber uma contribuição. Desculpa alguma
palavra errada aí, que eu tô correndo um pouco tô lendo, tirando questões aqui de resumo e parte de livros para poder fazer esse podcast aqui quase ao vivo para vocês. Eu não tenho roteiro, eu só tô falando. E também ele segue dizendo, além disso, seria razoável argumentar alguns serviços oferecidos pelo belo que são inerentemente diferentes daqueles oferecidos pelo feio, em que a sociedade é melhor por ter um bonito oferecendo esses serviços. Assim, nossas preferências pela beleza são preferências pelos serviços que são inerentemente melhores do que seriam se fornecidos pelos feios. A beleza humana em algumas dessas atividades não é diferente da beleza artística. Nesse caso, alguns do que poderíamos considerar discriminação também é socialmente produtivo. Isso tudo praticamente na segunda parte do livro. Uma coisa que as pessoas falam muito aí na internet é o efeito Instagram. Eu acredito que não... Eu nem sei que ano foi feito o Instagram, não sei se foi 2012, alguma coisa do tipo, algum ano do tipo, mas eu sei que no tempo dessa pesquisa aqui, eles não tinham nem noção de que o Instagram, nem o Tumblr, nem o Fotolog, nenhum desses sites aí de imagens dava indícios de existir nessa época aí de estudos. Seria muito interessante ele fazer uma análise dessa era aqui do Instagram, que é muito importante, é muito debatida na internet, onde essa questão da aparência, de ter uma aparência bela é muito mais relevante do que há 20 anos atrás, mais ou menos, como esses estudos, quando esses estudos foram feitos. 20 anos no mínimo, né? Porque já nos anos 70 eles já faziam algo parecido. E aqui na terceira parte do livro, ele analisa um pouco a beleza nas relações sociais, na questão de amigos, famílias e até mesmo no mercado financeiro. Na maioria aqui das pesquisas, as preferências das mulheres por um homem sobem de acordo com o aumento no grau de instrução. No caso dos americanos, as americanas preferem homens além da beleza. O grau de instrução importa muito para elas também. E ele segue dizendo que mas esse efeito não é tão forte nas preferências dos homens pelas mulheres. Que isso aí tá bem claro também. Seguindo aqui na relação também, as avaliações de beleza. Em outros resultados, observou-se a famigerada crença de que a beleza é mais importante para os homens e o sucesso econômico é mais importante nas opções de namoro pelas mulheres. Não só o fator econômico ali importa, mas também o grau de instrução. Aliás, não só a aparência importa, como o grau de instrução, mas também a questão econômica, que as mulheres procuram. Ele fala até numa parte do livro que as mulheres procuram homens que têm aparências, olha só, aparências de ganhar mais, sabe? Esse cara tem uma aparência que possivelmente ele tem, como posso dizer, ele é candidato a ganhar mais. Esse cara é candidato a se esforçar mais e poder ganhar mais. E seguindo aqui de acordo com as autoestimas, de acordo com as estimativas do autor no caso, nos estudos que ele fez nos Estados Unidos, a má aparência pode gerar uma desvantagem, não é certo, não é lei, isso daí, em termos de ganhos, de $140 mil ao longo da vida, quando em comparação com os ganhos de um trabalhador de aparência média. Imagina, de aparência média.
Então ele segue aqui. Acrescente esse valor uma razoável indenização punitiva e haverá um claro incentivo monetário para os indivíduos processar seu empregador atual ou até mesmo possível empregador no caso de discriminação na contratação. E seguindo aqui também, com incentivo no montante de mais de 3 anos de salário, prossegue o argumento. Duvida-se que as pessoas não mostrem disposição a reconhecer a sua má aparência. Mas também alerta, no final, a decisão sobre a ajuda aos cidadãos de má aparência no mercado de trabalho, no mercado imobiliário, em outros lugares, precisa ser política. E falando aqui dessa questão aqui da terceira parte aqui que ele fala, uma das coisas que eu aprendi há muitos anos atrás era não colocar foto no currículo. Não colocar foto no currículo. E eu não entendia por que o pessoal tinha essa questão de não colocar foto no currículo. Eles diziam muito que isso aí de não colocar foto no currículo era feito muito em São Paulo, só que não tinha um porquê. E ao longo dos anos eu fui pesquisando. No caso, eu aprendi isso numa aula de marketing pessoal que a gente teve quando eu era adolescente, a gente teve uma aula, acho que foi um final de semana, foi uma tarde inteira, que foi uma empresa aqui de cursos que tinha na cidade, que ela deu esse mini curso aí de marketing pessoal, onde eles instruíram a gente a conseguir a como ir bem numa entrevista de emprego, fazer um currículo, coisas do tipo. Aí, como a gente era menor e tal, recém estava entrando no mercado de trabalho, seria até ótimo para eles poderem atrair clientes para fazer os cursos deles. E seguindo aqui no que eu estava falando, eu acabei descobrindo que os americanos faziam isso por conta desse julgamento, da aparência mesmo. Era esse julgamento de aparência que... sabe... como a política deles são bem forte, a questão um pouco mais segregacionista ali entre os grupos, até étnicos, são bem flamejantes lá nos Estados Unidos. Então um negro não botava nada no currículo, aliás, não botava foto no currículo, para o entrevistador não ter um preconceito de não contratar ele, de não chamar ele porque ele é negro. Então, enquanto como eu moro no interior, as coisas demoram a chegar aqui, mas quando eu não colocava foto no currículo, quase sempre a pessoa chamava. Hoje em dia ele já está bem manjado, isso até na cidade de interiores já está bem manjado, eles não chamam nem botando o currículo. Muitas vezes até fazendo um currículo meio absurdo, tá ligado? Como eu fiz uma vez eu não digo absurdo, eu não menti num currículo, mas eu coloquei um currículo completo lá e eles me chamaram só por conta disso, tá ligado? Não botei foto nem nada. E outras coisas sei lá, uma mulher, a mulher não vai botar foto, a mulher americana não vai botar foto no currículo para não ver a aparência, sei lá, o cabelo, coisa do tipo. Um cara, sei lá, um cara que meio alemão, pega um entrevistador que é de outra etnia e não gosta de alemão, ou quer dar vaga para outro
tipo de pessoa, tipo de pessoas com outra aparência, eu quis dizer, né? Outra aparência física. E isso acontece muito nos States. E eu acabei descobrindo que isso vem de lá. E a onda vem parar aqui mesmo. Acho que até hoje em dia muita gente nem sabe disso aí. Fazer o quê, né? E seguindo aqui na quarta parte também ele coloca em perspectiva aqui a relação entre felicidade e beleza. Então pode-se dizer que os efeitos negativos da má aparência em uma coleção de resultados econômicos e sociais específicos reduzem a felicidade geral das pessoas. A beleza está... então ele pega aqui essa frase aqui da Dorothy Parker, que a beleza está apenas na superfície da pele, mas a figura se aprofunda até os ossos. Isso é muito real. Essa frase é muito real. E aqui só para terminar, ele segue aqui dizendo que as pessoas com má aparência, em sua maioria, possuem outras características que lhe dão umas vantagens românticas que, cuidadosamente cultivadas, podem ajudar a eliminar as desvantagens iniciais de suas fisionomias, que suas fisionomias lhe afligem. Aparência é destino, mas o mesmo vale para outras coisas. E aqui, seguindo no resumo, que a má aparência é uma desvantagem crucial. Ela não é algo que as nossas próprias ações não possam, pelo menos, parcialmente superar, e que não é algo cuja carga deve ser tão avassaladora a ponto de esmagar nosso espírito. Isso depende da pessoa também. Não é qualquer pessoa que vai estar sempre com a autoestima baixa, principalmente no Brasil. Há poucos dias, aliás, o Newman fez um vídeo sobre essa questão aí do Brasil, das pessoas te colocar sempre para baixo aqui no Brasil. Isso desmotiva muito. E com a aparência é pior, cara. Tendo aparência ruim é pior ainda. As pessoas já te desmotivam. Tu sendo, sei lá, enorme, sendo bonito. Imagina tu sendo feio. E mais a autodepreciação, que a gente tá na era da autodepreciação. E mais a depreciação que as pessoas fazem sobre ti, sobre tudo o que tu quer fazer aqui no Brasil. Então, pessoal, eu só vou fazer um intervalo aqui para tomar uma água. Já nem tô conseguindo falar, mas vou tomar um chá aqui, que faz bem pro corpo, pra saúde. E já volto aí. Já volto aí, pessoal do Multiverso.
E aí, voltando aqui, pessoal da subcultura, voltando aqui, falando sobre aquele estudo do valor da beleza, do livro Valor da Beleza, eu sigo aqui comentando um pouquinho sobre esse livro, com alguns resumos, algumas coisas que eu anotei aqui, falando para vocês nesse podcast aqui do Multiverso Subcultural. Então, no caso do emprego, nesse caso do emprego, realmente a beleza pode ajudar esse trabalhador, a pessoa que tem a boa aparência, a ser contratado. Isso é muito claro, Eu mesmo já passei por isso. Eu percebi que algumas entrevistadoras, elas escolhem o funcionário como se escolhesse um cara numa balada. Então, muitas vezes, quando eles pegam aquele cara lá que é abaixo de norme, é porque eles estão com uma pendência um pouco grande. Realmente, estão com uma pendência um pouco grande, e aquele cara, ele tem as habilidades necessárias para exercer essa função. Então, só baixar um pouquinho mais aqui. Peraí. 1, 2, 3. Tá, beleza. Então, só quando eles estão com uma pendência aí, uma demanda de coisas alta, que eles vão, no caso elas, aquela mulher que não sabe nada no caso da área, porque elas são apenas entrevistadoras, elas estudaram RH, elas não fizeram a profissão para a qual estão contratando. Geralmente elas estão sempre junto a um gestor, O gestor fica meio que avaliando algumas coisas ali, só entrevistando e tal. Mas beleza. Outra coisa também vamos dizer, falando também no emprego, no caso dos primeiros empregos, cara, a questão da aparência, ela é muito relativa, cara. Ela é muito relativa. Principalmente quando a gente é jovem, a gente não conhece ainda o mercado de trabalho. Só deixa eu me aproximar mais aqui. Pronto. A gente não conhece o mercado de trabalho e a gente não sabe se vestir bem, falar bem. E muitas vezes a beleza impressiona, geralmente, a pessoa. Pois as pessoas que são mais bonitas, elas passam mais confiança, assim, praticamente em quase tudo que falam, né? Já teve até prefeito aqui, já teve aqui em cidade próxima, que prefeito ganhou por conta de ser bonito. E isso aí vai longe, cara. Isso daí vai até a presidência da República. E é uma coisa seríssima mesmo. É uma coisa seríssima. Porque essas pessoas se utilizam desses traços próprios para poder exercer profissões altas,
de alta relevância. E isso aí é terrivelmente complicado, cara. Outro negócio aqui também separei aqui falando de primeiro emprego, que é aqui outro estudo analisou os ganhos de um pequeno grupo de estudantes que haviam recentemente obtido seus MBAs ao longo dos 10 anos de suas carreiras. E foi constatado que os homens de boa aparência receberam salários iniciais maiores e tiveram um crescimento mais rápido dos ganhos ao longo da década. Já entre as mulheres, as aparências não tiveram relação com os salários iniciais, mas as mulheres mais bonitas viram seus ganhos crescerem mais rapidamente. Meus jovens. E seguindo aqui, falando na questão que eu já tinha falado lá no início do resumo lá desse livro, que é a questão dos mercados, do empréstimo, tanto de dinheiro, tanto da questão até imobiliária também lá nos Estados Unidos. Em uma pesquisa feita aqui em um grande mercado de empréstimo online, foi identificado que os tomadores de empréstimos com aparência acima da média tiveram maior probabilidade de obter empréstimo, mesmo com históricos de crédito e características demográficas semelhantes a de solicitantes com aparência pior, vamos dizer assim. No entanto, apesar de obterem termos melhores em seus empréstimos, esses solicitantes de melhor aparência apresentavam maior probabilidade à inadimplência. Pra te ver só, cara. Pra te ver só. É a mesma coisa que eu falei lá da questão de um prefeito que pode chegar até a presidência só fazendo essas jogadas aí, sabe? Até porque os feitos dele muitas pessoas não sabem, não discutem. Mas talvez a aparência todos lembrem. E isso é muito absurdo politicamente, sabe? É muito absurdo. Imagina o cara chegar lá por conta de ser bonito. A gente tá realmente perdido, cara. O mundo tá realmente perdido. Outra questão também é a questão da criminalidade. Eu já ia falar criminalização. Mas a criminalidade a gente percebe também que a maior, assim, que uma pequena porcentagem do pessoal, das pessoas que são muito feias, apresenta uma probabilidade alta para cometer algum crime, né? Algum roubo, assalto e coisas do tipo. E isso é muito evidente, cara. Não só pela questão da pobreza. Né? Se você perceber, geralmente em séries, filmes, eles sempre colocam lá a pessoa feia. Mesmo que o ator seja talentoso, eles não colocam ele como o cara do bem, o mocinho. Colocam lá como o bandido, ou como é que se diz, o anti-herói também. E se tu perceber, muito daqueles caras que tu pega foto ali de favela e tal, uma das questões talvez seja a miscigenação, a alta miscigenação de etnias diferentes, pode causar a feiura na pessoa por conta disso. Pode causar. É possível. Já ouvi falar, já li mais ou menos coisas de estudos que podem ser relacionados a isso. Mas se tu vê a maioria daquelas pessoas que estão no crime,
Se tu pegar as fotos, são tudo pessoas feias. São todas, a maioria, todas pessoas feias, cara. E se o cara é bonito e tá no meio daquela malandragem de criminosos, muitas pessoas nem acreditam. Muitas pessoas nem acreditam, nem vão acreditar nisso daí. As pessoas não vão acreditar nisso daí. Então, um exemplo é aquele cara, se eu não me engano, foi um americano que a polícia tinha... acho que a polícia prendeu ele. Eu não sei se ele estava foragido e a polícia postou uma foto para as pessoas dar pistas sobre ele, ou a polícia prendeu e publicou uma foto dele, eu acho que em uma rede social. E, se eu não me engano, eles meio que apelidaram de bandido gato. Talvez vocês encontrem aí no Google, se vocês procurar. Mas há uns anos atrás, esse cara, esse criminoso, ele foi preso. Eu não lembro por que ele foi preso. Ele foi preso. E nas redes sociais as pessoas começaram a comentar, no caso, mulheres, começaram a comentar que ele era bonito. Que ele era bonito e as pessoas deixaram de lado o crime. As pessoas comentando que ele era bonito deixaram de lado o crime. Cara, e isso daí é uma tragédia, isso daí é um negócio pavoroso, cara. A sociedade tá andando pra trás cada vez mais. E é um negócio surreal, cara, de tu ver, mas realmente existe. E esse cara, eu acho que ele até acabou sendo modelo. Hoje em dia, se eu não me engano, ele é até casado com uma mulher bem bonita. Acho que até uma modelo. E é óbvio que ele talvez ele tenha saído do crime, não faça mais coisas criminosas, pelo menos aos olhos do público. Mas é um exemplo. Outro exemplo aqui no Brasil, mais próximo de nós, é um cara que fizeram até uma série dele, que era o Pedro Dom. Pedro Dom, o nome do cara. Aliás, apelido Dom. Que esse tinha um apelido realmente de bandido gato. Que ele era um cara, ele era filho de um policial. Algumas fontes aqui até dizem que o pai dele fez parte do Esquadrão da Morte. Que desde a infância ele vivia por favelas e tal. Depois começou a usar drogas, se envolver muito no crime. E ele fazia parte da facção aquele do ADA, Amigos. Então, muitos desses roubos... aliás, uma coisa que eu queria falar antes é que quando ele ficava muito no meio daquela galera, muitos deles não acreditavam que ele é um cara muito bonito, ele se destacava no meio daquelas outras pessoas que estavam ali na favela, em baile funk, coisas do tipo. E quando ele cometia os crimes, ele sempre cometia crime em apartamentos de luxo. Hoje isso é meio manjado, mas lá na época, lá nos anos 2000, ele praticou esses crimes até, eu nem sei que ano, até 2006, 7, 2008, sei lá, 2010 no máximo. E ele foi morto bem jovem. Só que quando ele chegava nos lugares, o pessoal recebia ele muito bem, cara. E ele entrava praticamente em qualquer lugar, qualquer residência que ele queria. E geralmente as pessoas acreditavam. E outras pessoas de aparência feia nunca iriam conseguir entrar num apartamento de luxo. Jamais, é uma briga. Até há pouco tempo teve acho que um jogador, não sei se é de futebol, de algum outro esporte aí,
que ele foi barrado lá acho que num hotel de Caxias e tal, que não deixaram ele entrar, não deixaram de jeito nenhum, cara. O cara entrar. Eu acredito que realmente seja por conta da aparência, porque Caxias é terra de alemão, cara, e não tô julgando os alemães, não tô julgando, mas lá tem bem um pouquinho aí de segregação, assim, as pessoas em Caxias, eles são fortemente assim, tá ligado? E outro exemplo que eu posso dar é aquele cara eu não sei o nome dele. É um cara muito bom, cara. Eu até andava vendo umas entrevistas deles alguns anos atrás. Alguns meses atrás, tava vendo algumas entrevistas deles, alguns programas antigos, que era o cara que fazia o impostor no Pânico na TV, cara. É um cara bonito, tem uma ótima aparência, fala muito bem, cara. É um bom jornalista. Eu acho, pelo menos, talvez. Não sei se eu tô errado ou não. Ele é um ótimo comunicador, ele fala muito bem com as pessoas. Ele consegue manter é óbvio que com a ajuda dos editores e tal, editores de vídeo no caso, manter ali uma conversa agradável com qualquer pessoa. E ele era um cara que ele é um experimento social, cara. É um cara que é um experimento social. Ele fez isso daí até poderia ser usado para estudos. Pode ser usado para estudos. Ele entrava nas maiores festas, até se eu não me engano, não sei se foi num Oscar ou algum prêmio assim, ele conseguiu entrar. Ele, pela aparência, pelo papo que ele tinha, ele conseguiu entrar nos lugares, ele conseguia entrar. Eu acho que foi pouquíssimos lugares, eu não lembro quase nenhum. Eu acho que um dos lugares só que ele não conseguiu entrar, que eu lembro, um ou dois, que eu lembro no máximo. Mas eu lembro que praticamente ele sempre conseguia entrar. Não sei se ele tinha apoio jornalístico, se realmente as pessoas conheciam ele, eles pagavam alguma coisa para poder gravar aquela matéria, mas eu sei que ele entrava nos lugares. Outro foi a questão não sei se foi num programa do Cabrini ou da Record, que eles colocaram duas mulheres, uma de aparência, vamos botar, considerada feia, e outra mulher bonitona lá, nem lembro se ela é loira, acho que era uma loira, um pouco alta. Outra coisa também que gostaria de falar, que a altura também ajuda nessa questão aí da pessoa ganhar mais, da pessoa ser respeitada, da pessoa ter autoestima maior, mais alta. E eu lembro que essa mulher que era considerada feia, ela era mais baixa também. E colocaram essas duas mulheres para entrar numa festa. E adivinha qual conseguiu entrar, acho que praticamente de graça na festa? Foi a bonitona que conseguiu entrar. Então isso daí é um experimento social jogado na nossa cara. E muitas pessoas veem isso daí, só que fazem que não entendem, que não viram. Mas realmente as pessoas fazem, as pessoas veem isso daí. Isso daí é a hipocrisia humana mesmo. Isso daí eu acredito que não tenha mais jeito. Realmente a hipocrisia humana.